Alô, pessoal, três! Quack, 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 quack. Se você está morrendo, conte agora com Fernando. Tudo é alegria e felicidade. Quack, 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 quack. Obrigado pela Obrigado, obrigado, meu fã! convite, é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente aqui no show do Fernando Sá. Alô Rio de Janeiro, alô Brasil, alô mundo inteiro. Opa, lá com esse coral aí, que agora chegou o pato. Alô, Titi, como vai? Tudo bem? Alô, meus fãs, tô de olho em vocês, hein? Ô Pato, tudo bem? E aí? Aí que eu tô cada vez mais famoso, cada vez mais querido. Que coisa extraordinária, Titi. Olha, muito obrigado por participar do seu programa. Eu tô achando você meio... Paulo, meio nada. Bora, já magoou. Bom programa. Tchau, tchau, tchau. Esse Pato, alô você, alô gente querida, que prazer, né? Falar com vocês mais uma vez aqui, começando o nosso programa. O programa do dia de hoje está repleto de atrações, eu espero que você goste. Um alô para todos vocês, já estou vendo gente aqui, ó, a Wanda Fernandes, né? O Luiz Henrique Oliveira, na escuta, Fernando, tempo chuvoso em São Paulo. Pois é, estou esperando até agora a tempestade que o pessoal falou que ia cair, pelo menos na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, né? Mas está abafado, está nublado, abafado, é possível que caia com uma noite de atraso, porque a tempestade foi prevista para a noite passada, mas não aconteceu, né? Então, Luiz Henrique, olha, tome cuidado por aí, né? Euciene Correia está aqui, gente do céu, olha só, aconteceu que realmente eu esbarrei ali e mudou a imagem para lá. Mas a coisa que acontece em programa ao vivo, né? Eucene Correia, um abraço, muito obrigado pela audiência. Vamos aos poucos. Você sabe que outro dia eu me lembrei, vendo uma coisa na televisão, eu me lembrei quando eu era muito menino. Eu fazia estágio de jornalismo na rádio Itatiaia de Belo Horizonte, eu acho que nem eles se lembram de mim, porque foi lá nos idos, meu Deus do céu, para lá de antanho, né? Então eu tinha uma namoradinha, né? E eu nunca fui um cara grande, pelo contrário, sou um cara pequeno, né? Devo estar hoje com 1,69 m mais ou menos, eu tinha 1,71 m, a idade vai batendo, a gente vai encolhendo, né? Então, e quando garoto eu era muito magrinho, hoje eu sou um cara mais cheinho. É verdade que eu fazia defesa pessoal, né? E você sabe, menino, para impressionar a namorada, né? Eu tinha 18 anos, andando de montada e tal, então você fica todo, né, macho alfa, né? Uma coisa assim e tal. E de repente eu passei numa das ruelas, num beco mais ou menos assim, de Belo Horizonte, era de tardinha, não tinha nada de madrugada, eu passei e eu vi um cidadão sentado olhando para a minha namorada de então. Olha, onde é que eu fui buscar essa memória? Lá longe, né? Aí eu fiquei zangado, aí para dar uma de macho, né? Olhei para o cara, escuta, você não tem mulher não? Tá pensando o quê? Só que ele estava distante. Quando o homem levantou, eu quase que batia na cintura dele. Aí o homem levantou, eu falei, nossa senhora, né? Aí o cara chegou e disse, olha, o senhor não tem educação, eu não estava olhando, não preciso olhar, me deu uma bronca e eu entubei. Eu entubei por óbvio, né? Eu estava ali, primeiro estava com a menina, segundo que obviamente não tinha como, né? E aquilo foi uma lição de vida para mim. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu comparo esse fato que ocorreu comigo com o que o Bolsonaro disse ontem em entrevista. Eu não duvido que ele possa ser uma pessoa bem intencionada, mas a falta de habilidade é um negócio incrível, porque veja bem, nós temos dois dos grandes investidores do Brasil que são antagonistas, né? Nós temos o maior investidor, aquele que mais compra do Brasil e consequentemente ajuda a manter a possível estabilidade comercial que nós queremos ter um dia, é a China, que é comunista. É um comunismo meio disfarçado de capitalismo, mas é. O outro segundo maior investidor é os Estados Unidos.
Então, ora, cabe a qualquer um que esteja na presidência da República, independentemente de A, B, se de esquerda, se de direita, de centro, ter uma certa habilidade para se moldar ao mundo que nós temos. Não é? Porque o Brasil não é um país de fronteiras fechadas. Né? O Brasil precisa comerciar com quem puder e vice-versa, porque nós importamos aquilo que não temos e exportamos aquilo que temos. Então, quando eu vi aquela fala curtinha de 2 minutos e meio, né, primeiro aquela bobagem com relação houve o suicídio da pessoa, a Anvisa se precipita e ela para com o desenvolvimento daquela vacina que o Estado de São Paulo está copatrocinando, meramente uma jogada política. Gente, a eleição vai ser daqui a 2 anos. Quer dizer, eu acho até, eu estava vendo um comentário da CNN, um senhor dizendo, e eu concordo com ele, o Bolsonaro perdeu uma boa oportunidade de até coparticipar desse negócio da vacina e tirar um pouco do brilho do futuro adversário, que no caso será, evidentemente, o Dória ou qualquer outro. Não, mas ele partiu para o confronto, que é muito a maneira dele agir. Né? Então já houve esse fato, agora inclusive a Sociedade Internacional de Pesquisas de Vacina já disse que não teria que haver, porque a morte do cara que estava fazendo parte da tal pesquisa que está sendo feita, deu-se por suicídio e nada teve a ver com o problema da vacina. Então já teve aquele problema. Aí ele já encara e diz que é uma vitória dele. Isso é de uma infelicidade, porque não é vitória de ninguém. Pelo contrário, as pessoas estão morrendo. 162 mil brasileiros foram embora, 162 mil famílias estão de luto. E fora nós que não tivemos ninguém, mas eu, por exemplo, tive um irmão quase, no bom sentido, que é o Jimmy Hall, né? Embora amigo, mas aqueles que a vida nos dá como irmão, que foi embora. Então a gente tem que ter sentimento, percepção. Aí vem, emenda uma outra declaração, dizendo, estão superlativando a pandemia. Superlativando a pandemia, presidente? Como? Uma epidemia que está matando milhões no mundo inteiro. A França está fechando de novo, a Inglaterra está fechando de novo. E quem é que está superlativando? Será que é superlativar falar que 162 mil brasileiros e brasileiras morreram? Isso é superlativar? Ninguém está superlativando. Quem é que de sã consciência, jornalista ou não, quer divulgar morte, quer divulgar tragédia? 58 médicos, se não tiver mais. Hoje nós teremos aqui no programa o nosso querido Dr. Silvio Provenzano. 58 médicos no Rio de Janeiro faleceram pela Covid, combatendo a Covid, e morreram. O dia que eu entrevistei o Provenzano a semana passada, eu falei 51, ele falou, não, Fernando, 58. Então não é brincadeira, não. Ninguém está superlativando nada. Feliz é o senhor que conseguiu ter a doença e ultrapassar. Que bom que tudo corra bem na administração. Aí vem a pérola. Aí depois de uma situação dessa, vem a pérola, o fato óbvio que todos nós vamos morrer. Todo mundo aqui vai morrer, inclusive eu, todo mundo, claro que vamos morrer. Mas não precisamos antecipar a morte, ou será exagero da minha parte? Aí vem a pérola. A pérola qual é? Né? Com relação aos Estados Unidos, alguém perguntou, a gente sabe que ele era e se tornou Trump, né? Porque o Trump tem um estilo de governança parecido com a dele, não é? Mas que agora vai ter que se adaptar, não tem jeito. Né? Porque teve um cidadão aí que falou que não sei o quê, que vai conseguir 20 bilhões, parece, para o Brasil tomar conta direito da Amazonas, ou com outras palavras, ou se não fizer isso, o Brasil vai ter sanção. É aquela história. O que se responde com relação a isso? Mais ou menos em outras palavras. O que se responde? Quando a saliva acaba, tem a pólvora. Não é que a gente vai usar a pólvora, mas é que tem que saber que a gente tem. Meu Deus, você sabe o que eu lembrei? Da guerra das Ilhas Malvinas. Coitada da ditadura militar argentina, se meteu em guerra por causa das ilhas que os britânicos chamam de Falklands. E a Argentina acha que é dela, é um direito dela. Mas se meteu numa guerra militar que terminou em pouquíssimo tempo com a morte de centenas de jovens argentinos, e as ilhas continuam Falkland, sob o domínio da Inglaterra, e a Argentina teve que entubar.
O Brasil vai se meter em pólvora, vai falar em pólvora nesse momento que a situação está complicada lá nos Estados Unidos? Você vai falar abertamente isso? Você acha que isso não chega no ouvido? Eu me lembrei de uma musiquinha do Juca Chaves. Brasil já vai à guerra, comprou porta-aviões, 92 milhões, mas que bobões. É disso que eu me lembrei, sabe? Na época, porque eu estava aqui, infelizmente, eu sou uma pessoa longeva, né? Nunca pensei que fosse chegar à idade que cheguei e estou chegando, e eu estou vendo aqueles passarem por mim e irem embora, e eu continuo. Espero que continue com saúde enquanto Deus me dê essa oportunidade. Então eu estava aqui, eu estava já no Rio de Janeiro, trabalhava no Sistema Globo, quando o Brasil comprou o porta-aviões. Né? E o porta-aviões não saía, ficava ancorado aqui no Porto do Rio de Janeiro. Dificilmente saía, nos primeiros anos até saiu para fazer uma ou outra. Por quê? Não é que nós não tenhamos militares brilhantes, nós temos um exército unido, nós temos uma FAB extraordinária, mas é preciso perceber, presidente, que a FAB hoje ela voa com aviões que já estão obsoletos, os Mirage. Mas chegou da Suécia, vão chegar mais outros 32 que foram comprados na época do governo do Lula, não é? Que bom que vão chegar, mas isso representa alguma coisa, talvez em termos de América do Sul, porque que nós saibamos, os mais bem aparelhados militarmente falando da América do Sul são o Chile, é o Chile. Então é aquela história. Então para a contenção na América do Sul, tá bom. Agora, para enfrentar os Estados Unidos, para falar em porva, desculpe, lá nas Minas Gerais não falam pólvora, os interioranos falam porva. Só pode ser porva no sentido de traque. Então é preciso, sabe, com todo respeito, eu sou mais velho que o senhor, é preciso ter um certo filtro, né? É preciso ter uma certa fineza e uma certa percepção que o que o senhor fala é o que o Brasil está falando. E a nossa preocupação é minha, é do ministro Paulo Guedes, que outro dia foi muito lúcido, explicando lá as teses dele. Eu posso até não concordar com tudo, é a mesma opinião do vice-presidente Mourão, que é um homem que eu vejo centrado, não é? Então há que se ter, já é um momento delicado, já é um momento em que o Brasil ainda não se manifestou através do seu presidente, congratulando o presidente eleito Joe Biden. Né? É evidente que por todas as informações que a gente recebe, é evidente que o Joe Biden será o presidente, que todas as ações estão esboroando, não estão dando certo. O máximo que deu, o cara está gastando, o Trump, o mau perdedor, está gastando 3,5 milhões de dólares para poder refazer em cada lugar, para saber se teve ou se não teve mais voto. Parece que num lugar só que foi a recontagem, que nem dependeu da situação dele, da ação judicial. Então, esse é o apelo que eu faço por nós brasileiros, porque o brasileiro comum, nós todos, somos muito sacrificados. Nós todos. Eu não estou falando dos políticos, os políticos eleitos vivem uma bolha, né, diferente da nossa. Né? Eu nem acho que a gente deva execrar todos os políticos. Claro que tem, não sei quanto, vai ter um percentual, ainda que seja pequeno, de políticos honestos. E outra coisa, se são desonestos, aquilo ali é o reflexo da sociedade. Somos nós que os elegemos, mas somos nós que fomos vítimas deles, porque eles nos fizeram, em sua maioria, a não possibilidade de ter estudo, a não possibilidade de ter uma profissão definida, não é? Durante muitos anos o Brasil agrário precisou que as famílias tivessem muitos e muitos e muitos filhos para poder diminuir o custo da mão de obra. Então, devem ser cobrados, estão sendo cobrados, inclusive muitas das vezes através do Ministério Público. E é um processo lento, e é uma pena que ainda assim seja. Mas é preciso paz para desenvolver o país. Por isso era muito grave quando no passado começou aquele pessoal meio louco, meio maluco, querendo ditadura, fechamento de Congresso, fechamento da Constituição. Isso é uma estupidez, é uma ignorância. Por quê? Quer botar um cara, seja quem for,
um cara, seja quem for de ditador, e o ditador, primeiro, ele é ditador até morrer. Depois que ele morrer, aí cria outra bagunça. E por outro lado, quando o cara dita, ele não admite contestação. Quando não há contestação, é da ideia dele, seja ele quem for. E a ideia do cara pode não ser a melhor. Isso é o que o mundo prova. O mundo provou com vários ditadores que foram por brejo, né? O mais emblemático deles foi o Hitler, né? Que sabemos o que deu, no que deu e a bagunça que aconteceu no mundo. Então é preciso ter calma, muita calma nessa hora, presidente. O senhor tem a condição de fazer um bom governo, tomara, queira Deus. Mas é preciso deixar de ser polêmico, é preciso deixar esse ego um pouco menor e a autoridade um pouco maior. Ah, Jesus. Hoje tem Flamengo e São Paulo, estreia do Rogério Ceni. Quem me informa é meu querido amigo Marco Silva, lá nos Estados Unidos, né? E o Marco já está de bandeira, está com a camisa do Flamengo, já está com aquela cueca branca. Perdão, cueca não, cueca não. A cueca não, senão eu vou achar que tem dinheiro na cueca dele, não, tá? De calção, short branco, e já gritando desde essa hora, Flamengo, né? Abração, Marco, tudo de bom. Vamos ver o jogo, prometo ver o jogo com todo carinho. Estreia do Rogério Ceni, né? Ele está rindo lá. O doutor Silvio Provenzano, que aqui comigo estará daqui a pouco, daqui a meia hora estará comigo, mais ou menos. Mas agora eu vou conversar com ele. Ele é o responsável, o editor do site Audiência Carioca. Na verdade, não é só um site, é um canal do YouTube, né? Então vou ligar para ele para saber as fofocas do dia. Já falei tudo que estava pensando, e eu quero que vocês entendam que a minha ideia é ajudar, não é contestar, não é fazer oposição, não sou candidato a absolutamente nada. Meu tempo já passou, o máximo que eu posso fazer é comunicação, e olhe lá, já estou fazendo muito. Mas eu quero sim deixar um legado. Qualquer pessoa quer legado da responsabilidade, o legado da democracia e sobretudo da ideia coletiva maior do que a individual. Muito bem, aqui está ele, o Eduardo Moura. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, galera. Estamos aqui em nosso home office bem maricas ainda também. Vou gastar uma saliva agora então, Fernando. Eu te agradeço a lembrança, que é outra bobagem, né? Um país de maricas, meu Deus do céu, que coisa, né? Bom, vamos contar coisas melhores. Mas e aí, o que você manda, o que você ouviu de bom e de ruim, se for o caso, durante essa semana que intervalou a tua participação da semana passada para hoje? Fernando Sérgio, vamos falar aí da morte, né, lamentável morte do produtor cultural Cadu Barcelos, de apenas 34 anos, foi encontrado morto na madrugada desta quarta-feira, lá do Rio de Janeiro. Na madrugada de hoje, por volta de 3h30 da manhã, ele que voltava com uma amiga de um carro de aplicativo, ao que tudo indica, foi vítima de um assalto, levou algumas facadas e acabou não resistindo. O caso está sendo aí investigado pela Delegacia de Homicídios, né? Vão procurar em câmeras da região, enfim, para entender o que aconteceu. Foi ali na Presidente Vargas, à altura com a rua Uruguaiana, perto do metrô. Para quem conhece um pouco aqui o centro do Rio. O Cadu, ele tinha importantes trabalhos aqui no Rio de Janeiro. Um especial é o documentário 5 Vezes Favela, agora por nós mesmos, e também produziu aí o Porta dos Fundos, o canal do humorista Gregório do Vivier. 34 anos, deixa a esposa e um filho de 2 anos. Lamentável essa perda tão precoce aí de um nome aí da cultura, que fomentava a cultura aqui do Rio de Janeiro, Fernando Sérgio. É verdade, nossos sentimentos à família, aos amigos, e realmente é o retrato da violência que a gente espera que um dia diminua, né? Mas e aí, o que mais, amigo? Vamos então falar agora de uma notícia boa. Vocês estão acompanhando que a Globo não tem aceitado muito a alta nas competições esportivas, já havia devolvido a Taça Libertadores da América e já tinha dito lá
para os organizadores que cuidam ali da transmissão da Fórmula 1 que não fariam a transmissão de 2021 da competição. Só que a coisa parece que pode mudar. Por quê, Fernando Sérgio? Mesmo sem brasileiros aí na Fórmula 1, o Brasil é um dos países que mais consome aí o produto. Então, a empresa que cuida, a Liberty, que cuida dos direitos de transmissão, eles estão tentando ver se a Globo muda de ideia e volta atrás e aí, de repente, continua com a Fórmula 1. A gente vai dar só um exemplo claro aqui. O Flamengo, por exemplo, no SBT, ele, nos jogos da fase inicial, ele está dando 18, 20 pontos no dia melhor de audiência. Sim. Na Globo, o Flamengo chegava a 30 com facilidade, dava 33. Então, a Liberty quer manter ali o produto, né, Fórmula 1, canal que a audiência vai ficar interessante para mim, por exemplo, para manter o produto mercado brasileiro, é um dos mercados que interessam a Fórmula 1, tanto que eles estão colocando o Grande Prêmio Brasil ali como possibilidade no ano que vem. Ainda de Rio e São Paulo, quem é que vai sediar? A gente nem tem autódromo aqui, mas eles estão tendo essa briga aí de bastidores, vai depender também da eleição municipal, se ela vai continuar ou não vai continuar. Mas a notícia agora é essa. A Liberty mandou sentar com a Rio Motorsport, que cuida dos direitos de transmissão da Fórmula 1 no Brasil, e falou: tenta lá ver o que dá para fazer com a Globo, para a gente continuar com a Globo. Lembrando que o SBT e a TV Cultura tinham interesse, mas a negociação não andou para frente. Mas é que na Globo, né, Fernando Sérgio, é outro patamar, como gostam de dizer aí no mundo esportivo, não é mesmo? É verdade, com certeza. Pela audiência toda conseguida ao longo de todos os anos, né, que não é uma coisa fácil de você chegar a ela. É o hábito, né? Também. É o hábito, é o hábito. Assistir a Globo é um hábito ainda, né? Agora, você sabe que vê se você concorda comigo, eu estou vendo com muito boa vontade a CNN, né? Por quê? Porque a CNN, eu já acompanhava lá nos Estados Unidos, a CNN, a original, né? E já com admiração. E conseguiram no Brasil, e eu quero nisso parabenizar, porque como existe gente boa dentro da CNN, não são os medalhões, não. Rapazes, moças que mostram um talento extraordinário, que estavam escondidas por aí, estão aparecendo na CNN. E não sei se você observa, essas pessoas estão muito mais soltas, mais brincalhões na hora de brincar e sérios na hora da seriedade, e com isso começam a influenciar a Rede Globo, que ainda era muito quadrada no seu jornalismo. Né? Eu cito sempre, no meu entendimento, que estava na hora de se soltar, a coisa mudou. E um exemplo disso aconteceu hoje pela manhã, quando eu vi o Fachel sem a gravata. Eu falei, puxa, que bacana, porque ele é muito bom. No meu entendimento, hoje eu não o conheço pessoalmente, é um elogio que eu faço porque gosto do trabalho dele, a menina também é ótima, as meninas que trabalham com ele, mas ele é basicamente aquele noticiarista comentarista, que ele sai da notícia para dar uma opinião dele que você pode concordar ou discordar. E isso é do ser humano, isso é o que a CNN está fazendo, e eu diria que com tão pouco tempo está fazendo escola na Globo. Mas e aí, meu amigo? Eu acho também o seguinte, a CNN, eles tiveram muitas derrapadas até julho, mas eles andaram fazendo umas pesquisas, esses nomes chegando na CNN, inclusive, foram nomes de pesquisas que eles fizeram, deu aval para contratar, e eles estão indo aí bem. Você falou do Fachel, ele lembra muito o Boechat, né? Aquele cara que dá a notícia e já dá a pegada do comentário. Exato, né? E que mostra que o cara tem conteúdo, né? Porque o cara não é só um papagaio, o cara tem conteúdo. Eu sei que a CNN ainda está longe de ter, nem sei se um dia terá a audiência que a TV Globo tem, claro que não, pelo menos de imediato. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, aos profissionais de jornalismo, o fato de você ter tanta gente boa atrás do microfone, e não só, imaginem, atrás também dos computadores, está fazendo escola. Alguém que mandou, se não foi o Fachel, alguém, tira essa gravata.
Fica, por quê? Porque você vai ficar mais íntimo das pessoas. Não sou contra a gravata, mas há momentos em que é mais importante a notícia, não o jornalista, né? Mas enfim, o que você me conta de mais? Para a gente encerrar então, Fernando Sérgio, vamos falar então aí, começou uma onda de movimentação da migração do rádio AM para o FM. É uma movimentação que o Ministério das Comunicações começou a fazer nesse mês de novembro. Só para quem ainda não percebeu, quem está comprando rádios novos, mais novos, quem ainda compra o rádio portátil, os novos rádios já estão chegando, Fernando Sérgio, com a frequência a partir de 74,5. Ou seja, vamos ter aí 60 frequências liberadas para colocar esse pessoal aí do AM. Atualmente, hoje o rádio FM no Rio de Janeiro vai de 87,5 até 108 FM. Então ele vai chegar um pouquinho mais para trás e vai chegar até 74,5 FM. Ou seja, o bolo vai aumentar. Uma rádio que a gente teve acesso com exclusividade, uma informação que a gente apurou, que já está começando embrionário ainda, é a Rádio Carioca. Está tentando aí a migração já para o FM. Eles que compraram equipamento até, um equipamento que trouxeram de Goiás, o equipamento consome 50% menos energia elétrica do que o tradicional usado para colocar a rádio AM aí no ar. Mas já estão tentando pensar para a mudança para FM. Já tem uma lista, eu tenho uma lista aqui de comunicadores que estão no radar, eu posso dizer assim, da Rádio Carioca. O Beto Brito, o Luizinho Campos, o William Travassos, Hernani Alves e Robson Aldir. Esses nomes estão no radar aí da Rádio Carioca para uma nova programação, um novo formato, caso a emissora consiga a sua passagem. Essa rádio pertence à Arquidiocese, né? Do Rio de Janeiro, não é mesmo? Não, pertence ao empresário, eu não lembro o nome dele agora. Mas não é, não. Eu estou fazendo confusão com a catedral. Tomara que surja e que esteja muito bem, que possa ser competitivo, é o que nós desejamos. Mas as pessoas que quiserem conhecer o canal Audiência Carioca, dá as dicas aí, Edu. Vamos lá então, audienciacarioca.com.br, nosso site, no YouTube, Audiência Carioca, peço para vocês se inscreverem lá, tem vários vídeos da gente comentando os assuntos que estão no site e também nas redes sociais, Audiência Carioca, Facebook e Instagram. Obrigado, Fernando. Mais uma vez. Eu que agradeço. Um abraço para você, Eduardo Moura, sempre com notícias importantes aqui conosco, sempre às quartas-feiras, né? Muito bem, eu vou agora direto falar com o Dr. Silvio Provenzano. Ele foi presidente do CREMERGE, Conselho Regional de Medicina, e hoje ele é na verdade, conselheiro do CREMERGE, né? E é meu médico particular, é uma figura fantástica, é um baita de um clínico, né? Ele também é chefe médico do Hospital dos Servidores. Então é isso, quer dizer, nós não perdemos tempo aqui. O nosso objetivo é sempre informar e falar as coisas no sentido de acrescer, né? As pessoas. Muito bem, eu vou trazer aqui, vamos lá, deixa eu eu estou aqui digitando o nomezinho dele, é muito prático esse tipo de contato, né? Então já nós vamos trazê-lo e vamos conversar a respeito da situação que estamos vivendo, graças a Deus, e também aos médicos, sobretudo, né? A diminuição efetiva da contaminação e o que nós podemos fazer para de repente, né? Não termos a volta dessa doença tão complicada, né? Muito bem, já estou aqui com o Dr. Silvio Provenzano. Você vai vê-lo agora. Deixa eu só mudar aqui a câmera. Vamos lá, essa câmera às vezes ela vai, às vezes não vai, mas agora foi. Dr. Silvio Provenzano, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Fernando. Você me ouve bem? Tá, estou ouvindo bem sim. Tá tudo bem com o amigo? Graças a Deus, tudo bem. Pois é, doutor Silvio, uma pergunta que não quer calar, né? Existem certas associações, ontem ou anteontem eu falei com o doutor Munhoz, que esteve aqui conosco,
e ele foi de opinião de que as grandes empresas e associações não devem fazer comemorações no fim de ano. A exemplo do Réveillon, que vai ser diferente, mas muita gente tem interesse, estamos com saudade, vamos nos reunir num restaurante, e aí podem acontecer reuniões de 20, 30 pessoas. É um risco, doutor? O que o senhor aconselha? Em primeiro lugar, não é o momento de ninguém se juntar. Então, evidentemente, a razão pela qual, inclusive, a queima de fogos, do jeito como sempre se fez, já está suspensa, para evitar que as pessoas se aglomerem. Como eu já venho falando, o próprio Cícero Munhoz já falou várias vezes aqui, esse vírus ele tem umas particularidades dele. Ele se propaga com muita rapidez. É muito fácil a pessoa ser infectada por outra pessoa. E veja bem, hoje nós temos absoluta segurança de afirmar que os assintomáticos são os principais veiculadores da virose. Ou seja, você não tem sintoma, mas você carrega consigo o vírus por um determinado tempo. E as pessoas com quem você entra em contato mais proximamente, principalmente se esse contato é maior do que 10, 15 minutos, o risco de você, mesmo falando apenas, passar o vírus para outra pessoa é muito grande. Razão pela qual as regras de ouro no mundo inteiro é guardar uma distância mínima de 1,5 metro. Você vê que aqui ao lado de onde eu estou, não tem rigorosamente ninguém, razão pela qual eu posso falar sem a máscara. Mas vou falar por um tempo curto, porque daqui a pouco irei colocá-la. É uma barreira que me protege e protege os demais, caso eu tenha vírus. Eu não posso, de forma alguma, esquecer de lavar a mão de hora em hora, se for possível. Por quê? Porque eu coloco a mão numa determinada superfície, o vírus pode estar ali. E com a ponta dos meus dedos, até teclando o botão do elevador, eu ensino as pessoas, olha, você tecla o elevador com o cucuruto do dedo e não com a ponta do dedo. Sei. É uma forma de você evitar, porque ninguém coça o olho com o cucuruto, é com a ponta que a gente É com a ponta. Então é tentar encontrar maneiras de tornar mais difícil para você se infectar por esse SARS-CoV-2. Porque 80% a doença é branda ou até mesmo sem sintomas. Mas em 20% a doença pode requerer cuidados e até 5% vão precisar de um CTI. E as consequências podem não ser boas. Haja vista a quantidade de pessoas que perderam a vida por esse vírus maldito. Não é questão de ser marica. A questão Nesse exato momento deu uma quedinha, talvez seja alguém tentando ligar para ele. Já voltou. Não é questão de ser maricas, dizia o amigo. Não, a questão é ser prudente. Eu acho que já diziam os antigos, e com eles a gente aprendeu muita coisa, né? Cautela e câncer não faz mal a ninguém. Ser cauteloso hoje é guardar distância, é usar a máscara, é lavar as mãos, é colocar álcool gel sempre que possível, depois de lavar bem as mãos. São as medidas necessárias. Pois é, doutor Silvio, o presidente do Instituto Butantan mostrou toda a sua indignação quanto à providência tomada, segundo ele, assodadamente, na paralisação, por assim dizer, dos estudos, né, que devem ser, imagino, retomados, até porque há uma organização internacional dizendo retomem os estudos da Coronavac. E estão dizendo que foi politização, já uma disputa entre o governador de São Paulo e o presidente com relação à eleição de 2022, daqui a 2 anos. O que o amigo acha de todo esse imbróglio? Aquilo que eu venho falando há algum tempo, graças à sua generosidade e paciência. O que as pessoas estão fazendo com uma doença é algo impensável em países com mínimo de seriedade. Resolveram vestir o vírus com uma camisa de partidos políticos que teria até ideologia política. O vírus é comunista, o vírus é chinês, eles querem acabar com o mundo. Se eles próprios foram vítimas do vírus. É engraçado, porque eu acredito que o nosso presidente deve ser muito mal assessorado. Tecnicamente falando, ou ele não ouve, não sei, eu não posso culpar. Eu não sei, eu não conheço pessoalmente, não estive nos
fato é que boa parte do material do qual é composta a vacina de Oxford veio da China. Muita gente não sabe disso. A China é um dos países do mundo mais desenvolvido em termos de pesquisa virológica. Talvez até tenha facilitado a doença ter aparecido lá, porque eles pesquisam exaustivamente. E olha, vacina mudou a história da humanidade. Você se recorda muito bem, quando crianças, quantas pessoas vítimas da poliomielite nós nos deparamos nas ruas, coisa que hoje raramente se vê. Verdade. Graças a umas gotinhas. Deus guarde se livre. Na verdade, a vacina ela veio para criar na pessoa uma resistência que não é inata, que não existia. Ela é induzida pelas vacinas. Eu posso construir uma vacina de várias maneiras. Eu posso pegar o vírus e matar, eu posso pegar o vírus e abrandá-lo, eu posso pegar uma pequena partícula da cápsula do vírus e, através dessa partícula, construir uma vacina, de tal modo que eu vou tentar estimular o sistema imunológico. E eu tenho pelo menos 4 ou 5 tipos de vacina com diferentes técnicas em estudo, e algumas já na fase 3, que é o teste humano. Veja bem, é necessário paciência, é necessário cautela, porque é muito sério você liberar uma vacina que eventualmente pode acarretar riscos imensos para um grande grupo populacional. Eu não irei vacinar 100 ou 1000 pessoas, eu irei vacinar milhões de pessoas no mundo. Então é necessário que haja segurança. Esse é o momento que a ciência precisa para si. Não adianta correr contra o tempo. Por mais que todos estejamos no mundo inteiro desejosos de uma vacina, não é esse desejo absurdo que irá antecipar o prazo em que a vacina estará disponível. A vacina que se conseguiu mais rapidamente foi a da cachumba. Ela levou 4 anos para ser feita. A gente está agora diante de uma doença que irá ainda completar o ano de vida daqui a um mês e meio. Será que a gente vai conseguir uma vacina em tempo recorde? Queira Deus que sim. Eu não consigo ficar alegre quando é noticiado, mesmo que a notícia tenha sido equivocada, que alguém morreu no teste da vacina, os testes foram suspeitos. Eu fico triste, porque é menos uma oportunidade que a humanidade tem de poder se livrar dessa doença com maior rapidez. Mas esse é o meu pensamento, que é apenas o pensamento de um cidadão brasileiro e médico. Eu sou dono da verdade. Não vou impor, inclusive, a minha verdade a quem quer que seja, mesmo os amigos mais próximos. É apenas um ponto de vista que você, com a sua generosidade costumeira, permite que eu fale. Não, a honra é toda minha, pode crer. Mas, doutor Silvio, a nossa internauta Mara De Roche, que é cantora também, e tem, a nossa Mara está dizendo aqui, levando em consideração que pela lentidão de filas enormes em lugares públicos, com pouco espaço físico, acredito que ela queira perguntar, até aludindo também agora às eleições, né? Se esses cuidados serão mantidos ou se pode haver o efeito rebote, digamos assim. Hoje nós estamos numa curva descendente e, de repente, numa situação como essa, poderia haver esse rebote? Os tribunais eleitorais, eles resolveram criar uma estratégia priorizando, por exemplo, de 7 às 10 da manhã, os grupos de risco, para que eles possam votar sem aquela aglomeração que normalmente ocorre, principalmente a partir das 9 horas. É uma medida. Agora, eu acho que o ideal seria que a gente pudesse votar nem que fosse pelos correios. Exatamente. Nós temos um sistema de votação no Brasil que é um dos melhores e mais seguros do mundo, que é a votação eletrônica. Inclusive nos permitindo ter uma rapidez que nenhum país do mundo tem na apuração. Fato. Só que nós estamos vivendo tempos especiais. Nós estamos vivendo um tempo onde o avô não abraça o neto, onde as pessoas estão afastadas. E, de repente, para cumprir com um dever cívico, eu sempre repito, o voto não devia ser obrigatório, é um direito que todo cidadão deveria exercer com prazer, com alegria. E votar com consciência, sempre. Votar sabendo que eu estou procurando o melhor para a minha cidade, melhor para o meu país. Mas, enfim, é um direito, não devia ser obrigatório. Mas, devido a essa obrigatoriedade, existe o risco, sim, a Mara está coberta de razão, de pelas aglomerações que eventualmente irão se formar, as pessoas poderem contrair o vírus. Se eu estou preocupado,
bastante. É verdade, todos estamos. Meu caro amigo Silvio Provenzano, esse grande médico, essa grande figura humana, né, que muito nos honra mais uma vez com sua presença. Muito obrigado, viu, que o amigo esteja cada vez melhor e a gente torcendo aí por sua saúde para que nós tenhamos as orientações cada vez mais necessárias, né? Nós que não cursamos a medicina, não tivemos uma proximidade maior. Você sabe que jornalista sabe um pouquinho de cada profissão, né? Mas não profundamente. E aí por isso a gente precisa de técnicos desse gabarito. Um fraterno abraço, meu amigo. Se você me permite 10 segundos, Por tem favor. uma coisa que une os grandes jornalistas aos bons médicos. E eu só fui descobrir isso no último semestre da Faculdade de Medicina. Meu saudoso professor, Lopes Fontes, ele perguntou a cada um por que de ter feito medicina. Uma turma imensa. E cada um foi dando suas razões. Porque meu pai é médico, porque eu quero ajudar as pessoas. Quando ele chegou em mim, eu falei, porque eu sou movido pela curiosidade. Ele olhou com muita seriedade para mim e disse assim, você será um grande médico. Aí eu retruquei, professor, essa pergunta não deveria ter sido feita no primeiro semestre, porque depois de 11 meses estudando medicina, descobri que eu estou fazendo pela razão errada, seria muito decepcionante. E eu digo que a curiosidade dos bons jornalistas nos une aos médicos em saber o porquê das coisas. Um abraço, até quarta-feira que vem. Que Deus nos proteja e proteja o Flamengo, né? Que anda tomando piada toda hora. Um abraço. É jogão logo mais. Que está nos ouvindo. Tá certo. Abraço, doutor Silvio. Saúde. É verdade, é verdade. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se é a mudança mesmo, né? De repente, eu vi os caras todos, os jogadores do Flamengo, abraçando o novo técnico, né? Que é um cara importante, que é um cara que tem história no futebol, inegavelmente deve ter talento e parece estar demonstrando esse talento. Vai pegar pela primeira vez, ele foi 20 e tantos anos, né? Goleiros, me corrija se eu estiver errado, do São Paulo, o Rogério Ceni, né? Mas está pegando pela primeira vez um clube da dimensão do Flamengo. Vai dar certo? Não sei, eu vou procurar saber aqui, inclusive do nosso querido professor Isaías, né? Que deve estar aqui comigo agora nesse minuto. Eu já sei que ele está aqui ouvindo a gente, porque eu quero saber a opinião dele também. Quem é que vai apostar no jogo logo mais? Essa é que é a pergunta que não quer calar, né? Não é mesmo? Quer dizer, o que é o meu placar? Meu placar, eu vou ser franco para vocês. Eu acho que vai ser 1-0 para um dos dois. Acho que não vai ser além disso, não. Será que eu estou certo? Eu não vou dizer que seja para o Flamengo ou para o São Paulo. Mas eu acho que é mais para o Flamengo. Por que é? Porque os caras vão querer mostrar serviço para o novo técnico. Quer dizer, a possibilidade, mas é aquela história, isso é achismo, né? Achismo qualquer um acha, né? Então eu acho que vai ser assim, acho que não vai ser um escolhe largo, não. Agora, de qualquer maneira, qualquer que seja o resultado, se for, por exemplo, a derrota do Flamengo, vai ser complicado, mas é aquela história, tá? É um início de atividade, não se pode atribuir essa derrota ao Rogério Ceni. Se for vitória, aí é o céu, né? Eu vou falar agora com ele, que é o doutor, o nosso querido professor Isaías Nascimento. Muito bom dia, professor Isaías. Bom dia e boa tarde. Rapaz, boa tarde. É que eu ainda tenho aquelas sequelas da parte da manhã. Tudo bem com o amigo? Da manhã não, da madrugada, né? Porque eu entrava 00:40. É verdade, é verdade. Toda quinta-feira. Tem alguém aqui que eu não identifiquei quem, dizendo que o placar é 3-1, mas não diz para quem. Aproveitar seu vasto convívio com o futebol, homem que convive com os jogadores campeões do mundo, que foi subsecretário de esportes do Maracanã, né? Que tem uma estrada no esporte. Quanto será o jogo logo mais, jogão de bola entre Flamengo e São Paulo com a estreia do Rogério Ceni? Meu palpite é um 2-1 para o Flamengo em razão da estreia do técnico. Vai motivar, mas há uma semana atrás o resultado foi totalmente diferente. Foi terrível, né? Foi terrível. Eu acredito que como o Gabigol voltou ao time e o novo técnico sempre dá uma empolgação, eu creio numa vitória apertada do Flamengo por 2-1.
Muito bem, muito bem. Mas, professor Isaías, me diga aí como é que tá indo, como é que estão indo os 2 livros que o amigo está fazendo. Conta essa história pra gente. Fernando, muita pesquisa, né? Você Sim. que é um escritor de várias obras, você sabe que é uma dedicação que tem que ser uma rotina permanente, né? Verdade. Tanto da pesquisa quanto das entrevistas, que é o meu caso, né? Sim. É uma biografia, então você está sempre ligando. E com a pandemia eu diminui muito as minhas idas na casa do Brito, né? Então Sim. eu tenho falado com ele pelo telefone e uma vez por semana eu vou à casa dele quando eu posso, né? Mas tem sido interessante porque você vai descobrindo coisas que ele já tinha esquecido, né? É mesmo, né? Da convivência dele com mais de 20 anos de carreira. Sei. E quando houve agora os 50 anos da comemoração do tricampeonato, aí eu fui mexer com ele, para ele lembrar de certos fatos, né? A questão dos jogos, com alguma emoção diferente, né? Sei. Então ele acaba lembrando de coisas assim que ele já tinha esquecido, mas a gente vai mexendo na informação, né? Sei. E ele não era titular da Copa de 70, né? O titular era Djalma Dias e Joel Camargo, na equipe do João Saldanha. Aí quando o João Saldanha é demitido, o Brito já vinha começando a entrar no time titular e o Zagallo coloca ele como titular absoluto. Então ele não disputou as eliminatórias como titular. Então essas coisas a gente vai descobrindo. E como é que o Zagallo encaixou Brito com um jogador que jogou de quarto zagueiro, que nunca foi zagueiro, foi o Piazza. O Piazza era meio campista do Cruzeiro e Zagallo, por uma questão de escolha, chegou no México já em cima da hora, improvisou o Wilson Piazza de quarto zagueiro e deu tudo certo, né? São coisas que aquele time do Brasil, na história do futebol, ele só jogou 4 partidas. Aquele time que foi tricampeão do mundo. Em 70, olha né? que coisa. Aquele time junto, os 11, na história do futebol mundial, eles só jogaram 4 partidas juntos. Olha só. Jamais jogaram antes e jamais jogaram depois. Félix, Carlos Alberto, Brito, Wilson Piazza e Everaldo, Clodoaldo e Gerson, Jairzinho, Tostão, Pelé e Rivelino, eles jogaram 4 jogos dos 6 jogos da Copa. Antes jamais tinham jogado juntos e depois jamais jogaram. Que coisa, hein? Porque o Brito não era titular, o Rivelino não era titular, o Everaldo não era titular e o Félix tinha sido cortado pelo João Saldanha. Então o Zagallo, quando chegou no México, formou um novo time, né? E o Brito, contando isso, ele vai lembrando, né? Como que se deu esse processo, né? E aí são coisas que a gente vai descobrindo, né, Fernando? Ele já está com 81 anos, né? Graças a Deus, com saúde. E ele tem uma paixão muito grande pelo Vasco, porque ele chegou no Vasco, o nome dele era Hércules. Olha só. Que é o nome de nascimento dele. Hércules Brito Ruas. Sei. E interessante que o mito do Hércules é um sujeito forte, né? É verdade. E ele, quando chegou no Vasco, o treinador do juvenil falou, não, rapaz, não fica com esse nome, não. Esse nome vai gerar uma coisa assim, que o cara passa por você e passou pelo Hércules. Pô, o Hércules já não é mais o mesmo. Aquela coisa. Aí o técnico sabiamente botou o nome dele de sobrenome Brito. E já tinha tido um jogador chamado Hércules, que jogou na seleção brasileira, na Copa de 38. E aí o técnico mudou. Mas olha que coincidência, Fernando, você que é um vascaíno de 7 costados, como se dizia antigamente. O Brito, quando chegou lá no México, ele foi escolhido para fazer um teste físico, teste de Cooper, pela FIFA. E dentre os 32 jogadores escolhidos para fazer o teste de Cooper e todos os testes físicos, ele foi escolhido o melhor preparo físico da Copa de 70. Olha só. Então, o nome dele, Hércules,
ganhou uma importância muito grande por ser esse homem com um preparo físico privilegiado. Ele nasceu na Ilha do Governador, ele viveu na Ilha do Governador e mora até hoje na Ilha do Governador. Olha só. Então ele é filho de pescadores, naquela época que a ilha era uma vila de pescadores, não tinha aeroportos Galeão, tinha um quartel da aeronáutica, né? E depois ele viu aquilo crescer, vários bairros, né? Virou inclusive uma região de excelência de moradia, né? Verdade. Radialistas, artistas, grandes jogadores de futebol moravam na Ilha do Governador antes de surgir a Barra e o Recreio dos Bandeirantes. Era o bairro Então, chique. era um bairro, o Washington Rodrigues, O Haroldo de Andrade. Garrincha, todo mundo, Haroldo de Andrade, né? Isso. Todas as pessoas que tinham uma boa verba, um bom dinheiro para investir, Iam pra compravam ilha. casa na ilha do Governador, né? E voltando a falar do Brito, então o Brito, ele tomava muito caracu com ovos, que era uma característica. Você lembra disso, Fernando? Uhum. Que as pessoas consumiam caracu com ovos? Isso, diz que dá fortaleza. Diz que dava. Quem tinha problema sexual deixava de ter. Em todos os aspectos da palavra, assim, né? Então, o Brito. E agora, uma característica muito interessante do Brito, ele era um jogador extremamente viril, né? Não Sim. vamos chamar até de semi-violento, né? Mas ele só foi expulso 2 vezes. Olha. Sendo que uma vez ele agrediu um juiz no Maracanã e ele ficou punido por 1 ano, logo depois que ele veio da Nossa, Copa do Mundo. Sei, Ele agrediu o juiz José Aldo Pereira sei. numa tarde, Botafogo e Vasco, exatamente contra o Vasco da Gama, olha só. Ele jogava já pelo Botafogo. E aí ele agrediu esse juiz, ele foi julgado alguns meses depois. Mas no dia que ele agrediu esse juiz, ele foi jantar num restaurante na Ilha do Governador. Sei. E olha que coincidência, o juiz também morava na Ilha do Governador. Nossa. E eles se encontraram no restaurante. Olha só. Aí ele foi na direção do juiz, pediu desculpa ao juiz, lamentou o episódio, voltou para a mesa dele e jantou com a família dele. Mas ele pegou um gancho de 1 ano. De 1 ano, meu Deus do céu. Eu estou ansioso para ver esse livro, porque ele deve contar histórias muito interessantes realmente. Mas o mestre Isaías, a dona Ruth e o nosso querido Marco Silva, nesse momento, mandando um grande abraço para você. O Marco Silva, eu estou sempre em contato com ele. O que eu lamento é que ele mandou uns presentes para todos nós, uns calendários lá das universidades. A pandemia deu chabu. Está guardadinho aqui. Quando eu tiver a primeira oportunidade, eu acho que dia 11 vai ter um encontro lá. Não. Eu sei que nem todos irão, mas eu deixarei lá no restaurante. Tá certo, meu amigo. Olha, muito obrigado por sua participação. A gente vai continuar essa história aí, falando do outro livro também, brevemente, tá bom? Fica com Deus, Isaías. Um grande abraço, tudo de bom para todos. E boa eleição domingo, hein? Boa eleição, tem que pensar direito. Não vale pensar torto, né? É isso mesmo. Nunca. Tá certo, amigo. Um grande abraço. Pois é, eu vou terminar o programa do dia de hoje. Daqui a pouco vou falar os nomes de vocês que estão participando, né? Mas com uma homenagem muito bonita que eu encontrei aqui, feita pelo Globo Espírita, sabe para quem? Para o Tom Veiga, que se foi, aquele menino ator muito legal, que era amigo da Ana Maria Braga e que dava voz ao Louro José, né? E nessa homenagem feita pelo Globo Espírita, não é? Com uma narração muito bonita, pena que aqui não cito o narrador, ela diz assim: perda de Tom Veiga, Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Mas de um modo geral, eu acho que serve para todo mundo que perdeu alguém querido, e principalmente perdeu alguém querido, de repente, ainda muito em tenra idade. Né? Eu vi, achei muito legal, eles puseram algumas cenas da Ana Maria Braga, que eu mando um grande abraço, com o Louro José, e vem a informação diante da doutrina espírita, porque isso acontece. Não é muito longo, dá mais ou menos uns 5 minutos, eu gostaria que vocês prestassem atenção,
porque é realmente algo muito legal, é um recado, é sobretudo um consolo. Vamos lá. Nem assim, papai! Que foi essa? Que ideia? Mas eu não tenho bico. Você não... Eu não tenho bico. Você não tem umbigo, Luzia? Não. Olha que constatação mais importante nessa manhã. É muito cocinho, sem sal. Muito cocinho, sem sal. Você tinha razão, Rodrigo. Você se ferrou mesmo. Fala que vai coçar. Memorável, igual essa. Vendo um caso como este que aconteceu com Tom Veiga, me vem à mente o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que diz: perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Tira a música. Parou, né, Maria? O que foi? Que situação é essa? Aí, inclusive, disse que dá pra dormir de conchinha. Eu não vou fazer isso com ele. Não vem. Ei, sai fora, rapaz. Mas eu tava bem interessada em saber que gosto tinha o pepino do seu Francisco. Ó. Eu... Depois não tem pra entender. Quem não dá, né? Esse é legal, ele não faz barulho. Esse é pra quem não gosta de barulho. Segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a sua perdição. Pessoal, você que está em casa, imaginou em algum momento que isso poderia dar certo? Nunca! Olha lá! Não dá, não pode dar certo. Tem coisas na vida que a gente começa a fazer sabendo que vai dar bobagem. Deixa eu só fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui. Tá. Tem que dar licença. Tá. Eu preciso só sair. O que é? Saiu. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos mais velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem. Despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda sua alegria. Sempre feliz, porque você se diverte, porque você é alegre. Legal. Tô aqui com você sempre, viu? Um beijão. Oi, mãe, eu tô na Globo. Aí peguei aquele boneco pra brincar com o pessoal da produção. E aí ela viu, achou engraçado, curtiu, falou, pô, não faz amanhã o oi e tal. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra-terra da vida para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. Ah, essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Tom Veiga, ainda sabendo que a morte vem de Deus, não podemos, por enquanto na terra, receber a morte com alegria, porque ninguém recebe um adeus com felicidade. Mas podemos receber a separação com fé em Deus, entendendo que um dia nos reencontraremos, todos, numa vida maior, e essa esperança deve aquecer os nossos corações. Pois é, aí consiste essa lembrança, né? Essa homenagem, né? Ao Tom Veiga, a Ana Maria Braga, muito bem feita pelo pessoal do Globo Espírita, né? Deixando essa mensagem de paz, de esperança, sobretudo, né? Hoje, quantas pessoas estão aí chorando os seus, aqueles que perderam, né? Volta e meia, uma lágrima insiste em rolar até dos meus olhos quando me lembro, por exemplo, do Jimmy Hall, me lembro do Sinésio, que foi operador nosso na rádio,
né? Pessoas que se foram e outras tantas que se foram, e é impossível você não ter empatia. É impossível você não tentar se colocar na situação do outro, daquele que perdeu o marido, daquele que perdeu filha, daquele que perdeu filho, né? É uma dura prova que a humanidade está passando, essa que é a verdade. E nós estamos resistindo apesar dos pesares. Então não se trata, como disse o nosso querido professor Isaías, aliás, não foi o Isaías, foi o Eduardo Moura que disse, de um país de maricas. Não, não é não. O homem tem que saber que não é vergonha chorar, o homem tem que saber que não adianta nada ser valentão, e o homem tem que saber que não é na força que reside a razão. Essa é que é a grande verdade espiritual. Não é na força que reside a razão. A razão, ela precede a força. A força deve ser usada para o bem. A força jamais deve ser usada para o mal. E como eventualmente somos tão pequeninos que ainda usamos a força muitas das vezes para as coisas ruins da vida, efetivamente aí dá-se todo o sofrimento que passamos. Mas quem sabe um dia as coisas irão mudar. Excepcionalmente hoje, já estouramos o tempo, não vai ter a oração, mas eu acho que fica aí o sentido de que Deus, sobretudo, é a soma de todos nós e quer o bem nosso, desde que saibamos que se faz necessário praticar o bem. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui de volta às 4 da tarde com o nosso programa, tá bom? E não se esqueça, se você está vendo a gente no YouTube, por favor, então, você se inscreva. Muito importante que você se inscreva, porque a gente precisa de cada vez mais apoio. Cada vez que uma só pessoa se inscreve no YouTube, é evidente que fortalece o nosso canal. Tá bem? Forte abraço.